o que eu preciso para poder elaborar um laudo de estabilidade? É um relatório técnico, beleza. Agora, como que você sai de uma primeira reunião com o cliente, onde ele te expõe o que ele está precisando, que laudo que é esse, ou do que se trata quando a prefeitura foi lá e embargou a obra dele, que ele queria construir, era uma casinha de um andar só, mas tinha um talude, tinha uma encosta nesse terreno e a prefeitura não deixou a obra sair não, porque precisava de um laudo geotécnico de estabilidade de taludes. O que a gente precisa levantar para fazer esse laudo? Se tem uma coisa que o tempo inteiro você vai me ver falando por aqui e fica até repetitivo, esse aqui é um dos assuntos, é um dos temas. Por quê? Porque pouca gente ainda está prestando esse tipo de serviço, ainda está explorando isso. O que a gente precisa levantar para se elaborar um laudo de estabilidade de taludes? Depois da primeira reunião com o cliente, a gente vai proceder a quê? Obviamente, né, a gente vai precisar levantar dados de topografia. Cláudio Novaes, o que vai ser essa topografia? Você vai precisar de uma planta planealtimétrica e a partir dessa planta planealtimétrica nós vamos retirar aqui alguns cortes daquele talude, né? Alguns perfis topográficos ou cortes topográficos, como queira. Então você vai lá, leva um topógrafo ou vai prestar esse serviço, né? A sua empresa pode muito bem ter lá um setor de topografia e aí você vai simplesmente fazer esse levantamento planealtimétrico e vai elaborar esses perfis topográficos, seja aí em um AutoCAD, seja no Civil 3D, que é uma mão na roda hoje, né? Ou qualquer outro software aí de plataforma CAD. Beleza, fiz o levantamento topográfico da minha encosta, né, daquele terreno de interesse. Nós vamos proceder para quê? Para qual etapa? Esse perfil topográfico, ele simplesmente vai te dar a geometria, né, do seu talude. Agora, como que a gente vai determinar o mergulho de cada camada de solo ou rocha? Como que você vai determinar a espessura dessas camadas? Sondagem, né? Simplesmente com sondagem. É a partir da sondagem que a gente vai chegar nos chamados perfis geológico-geotécnicos. O próximo passo, então, é casar isso aqui, que já são duas prestações de serviço diferentes. Topografia, pego lá o perfil topográfico e caso com o meu perfil, né, geológico-geotécnico, o chamado PGG das sondagens. Você começou a modelar agora, né, o seu talude, a sua encosta. Qual que vem a ser o próximo passo aqui? Para se fazer uma análise de estabilidade, a gente vai muito bem levantar nessa sequência esses parâmetros de resistência, propriedades físicas, tá? Laboratório barra correlações, barra estimativas. Essa, né, é uma outra grande discussão, é uma outra grande polêmica aqui. Por conta de quê? Por conta de... será que é confiável ou não, né? Então, é com essas correlações ou com esses ensaios que a gente vai fazer a determinação das propriedades e dos parâmetros das nossas camadas. A gente está falando aqui de quem? Estamos falando de peso específico do material, seja ele natural ou seja ele saturado. Estamos falando aqui de coesão e ângulo de atrito, tá? Parâmetros que valem então tanto para solo quanto para rocha. Porém, para a rocha você vai ter lá outros critérios de resistência que se adequam melhor para maciço rochoso. Então você pode utilizar lá a resistência à compressão uniaxial da rocha, que pode ser determinada em laboratório ou estimada no campo. Você vai ter parâmetros também como GSI, né, voltados mesmo para caracterização de maciço rochoso, mas de uma forma geral, coesão e ângulo de atrito está sempre sendo falada, né, sempre sendo utilizada, principalmente para solo. Beleza?
Levantei topografia, levantei sondagem, fui para laboratório ou determinei essas propriedades aí por correlações. O próximo passo vai ser as análises de estabilidade propriamente ditas. E aí você vai pegar um software, né? Caso você queira tentar fazer à mão, boa sorte. Se for um talude homogêneo, tem lá uma camada de solo de 10 metros de profundidade, né? O talude também vai ter essas dimensões aí para menos. É um talude homogêneo e é um solo bem desenvolvido, né? Um horizonte profundo. Dá para simular isso na mão? Dá para tentar fazer isso na mão? Pô, a gente tem métodos simples aí, né? Como método de Felenius, de Bishop, que vão te apresentar essa facilidade. Você joga isso aí em um Excel da vida, por exemplo, e beleza, sai liso, né? Mas quanto mais estratificado é o perfil, quanto mais você tem ali camadas envolvendo diferentes resistências, né? Diferentes faixas aí de SPT, simular isso à mão não é tão trivial. Entrou com esses dados, com a sua geometria, né? do seu talude, com as camadas, as profundidades dessas camadas, a espessura de cada uma delas e esses parâmetros, essas propriedades, dentro de um software, tá? Para você ganhar tempo, seja aí Slide 2, seja GeoStudio, seja IRCAM, entre outros, você vai fazer as configurações iniciais do software e vai usar essa ferramenta a seu favor para ganhar o quê? Para ganhar tempo. Depois, então, que você faz lá uma ou mais análises de estabilidade, a gente vai proceder para a elaboração do laudo. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, é um laudo de estabilidade para uma encosta. A gente vai recorrer lá à norma de encostas, que é a NBR 11682, e assim chegou em um resultado que é o quê? É um fator de segurança. Você vai muito bem comparar esse fator de segurança com o que a norma está te exigindo. Beleza? E aí sim, fez essa comparação. Se o seu fator de segurança se enquadra ali no que a norma exige como fatores de segurança mínimos, você vai atestar essa estabilidade. Onde? Em um laudo técnico de estabilidade de taludes, né? Ou um laudo geológico geotécnico.